Boa tarde, alunos. Então, essa daqui é a nossa primeira aula teórica desse formato digital. Algumas regrinhas aqui para esse modelo que eu vou empregar agora. Eu não vou passar grande volume de conteúdo. Eu vou apenas pegar pontos-chave do conteúdo que está sendo passado, nesse caso aqui o vôlei, para vocês. E ainda será válido aquele formulário que eu sempre passo todas as quintas. Porque aquele formulário eu entendo que ele é a melhor forma para vocês, no sentido de instigar vocês a fazer a pesquisa necessária para respondê-lo. Tanto é que eu tento elaborar ali, de certa forma, um raciocínio básico que o aluno tem que fazer, não só copiar e colar a informação e responder. Um pequeno raciocínio para que o aluno tenha, além de filtrar a informação lá na pesquisa, não só copia e cola, ele tem que raciocinar um pouquinho. Então, nesse caso aqui, é apenas pontos-chave que eu vou passar para vocês terem esse gostinho de aula teórica e ter algumas informações que talvez vocês não captassem só pesquisando, porque vocês lá, de certa forma, vão pesquisar apenas as questões relacionadas à própria questão em si, as informações previstas na própria questão em si. Então, nesse caso aqui, eu vou passar algumas informações que provavelmente vocês não fariam de outra maneira. Então, vamos lá, falando sobre o vôlei. O vôlei, uma modalidade que surgiu lá em 1895, através do professor William George Morgan. Esse professor criou essa modalidade, o vôlei, baseando-se na observação de outras modalidades de quadro, como o basquete, por exemplo. E ele observou que essas modalidades dependiam de um objeto que o jogador teria que jogar a bola para marcar pontos. Ele queria então uma forma de jogo onde a bola fosse jogada livremente sem essa preocupação. Daí surgiu o vôlei, de forma bem primitiva, e foi evoluindo. Aqui no Brasil, o vôlei chegou lá por volta de 1915, foi primeiro em São Paulo. E só em 1954 foi criada a Confederação Brasileira de Vôlei, hoje CBV, e foi difundido lá para as 27 federações, ou seja, os 27 estados brasileiros. Sobre ainda as características do vôlei, daí um pouquinho da história, e a história eu vou elaborar mais nas questões do formulário, e vocês vão ter que pesquisar um pouquinho melhor para poder responder as questões, porque esse é o intuito da aula teórica, é fazer o aluno pesquisar, ok? Então, falando sobre as características do vôlei. O vôlei lá é um jogo que é jogado por 6 jogadores de cada lado da quadra, e esses jogadores tem lá os reservas e tem os titulares. No total são 12 jogadores num time de vôlei. No entanto, somente 6 devem estar em quadra, tanto de um lado como de outro. E os outros 6 são os reservas. Os sets do vôlei, o vôlei é jogado em sets. Não tem lá aquele tempo padrão que outras modalidades de quadra tem. Tem um tempo estipulado e o jogo termina de acordo com aquele tempo. No vôlei, os sets são determinados por quantidade de pontos, ou seja, quando chega a um certo limite de pontos, o jogo acaba tendo uma certa diferença. Nesse caso, é previsto que um set termine com 25 pontos, desde que a equipe que vai vencer, ou seja, que marcou esses 25 pontos, tenha 2 pontos de diferença em relação a outra equipe, ou seja, a outra equipe tem que estar obrigatoriamente com 23 pontos ou menos, nesse caso. No máximo, tem que estar com 23 pontos para que o set termine e a equipe que marcou 25 tenha a vitória. Caso uma equipe esteja, por exemplo, com 24 e a outra com 24 e uma delas marca 25, o jogo não vai acabar aí. O jogo vai acabar quando a equipe que marcou 25 marcar mais um e fizer 26. E aí vai ser 26 a 24. Nesse caso, essa equipe vai ganhar. Ou seja, sempre tem que ter 2 pontos de diferença. Se uma equipe está com 24, outra com 25 e a que estava com 24 marca 25, aí a equipe, uma delas vai ter que marcar mais 2 pontos. Ou seja, vai ter que estar 27 a 25. Ou seja, sempre 2 pontos de diferença em qualquer situação para terminar o set. Ou seja, só termina dessa maneira. No máximo, um jogo de vôlei tem que ter apenas 5 sets, desde que tenha um empate, por exemplo. Uma equipe vence o primeiro set, a outra equipe vence o segundo set. Vamos chamar a equipe A, que ganhou o primeiro, a equipe B que ganhou o segundo. Aí a equipe A ganha o terceiro set, ainda está só 2 a 1.
e a equipe B tem que ganhar agora o outro set. Se ela ganhar o outro set, ficar 2-2, aí sim vai ter o quinto set. Esse quinto set, diferente dos outros 4 anteriores, ele não vai terminar em 25 pontos. No máximo vai até 15 pontos, tendo em mente que aquela regrinha dos 2 pontos de diferença continua, ou seja, a equipe tem que marcar 15 pontos para vencer desde que a outra esteja com 13 pontos. Se tiver 14-14 e uma equipe fizer 15, não termina o jogo. Essa equipe que fez 15 tem que fazer mais um, ficar com 16 para ficar 16-14. Caso as duas estejam com 14, uma marca 15 e depois a outra equipe que estava com 14 marca 15, aí essa equipe, uma delas tem que marcar agora 17 pontos para ficar então 17-15. É sempre essa lógica. Em todos os sets, mesmo no quinto, que é chamado de tie break. No caso aqui, esse é o formato de jogo do vôlei. Então tem que ter em mente que não há tempos, ok? Agora falando um pouco sobre a medida da quadra. Eu vou passar aqui para vocês uma captura de tela do formato da quadra para vocês entenderem melhor o que vai ser passado. Então, para que vocês entendam bem como é que se divide a quadra de vôlei, tem essa captura de tela aqui, que é uma tela. Então, essa quadra aí está em perspectiva, esse desenho dessa quadra. Vamos ver então a divisão. Temos aqui a zona de ataque, que é essa área azul. Vocês podem ver aqui, que fica logo depois da rede, tanto de um lado como de outro. E depois da área azul, de cada lado, tem essa área branca. Nesse caso aqui, é chamado de zona de defesa. A área azul é zona de ataque, ou seja, onde ficam os jogadores de ataque. Geralmente aqui o oposto, o ponta, o meia. E na área de defesa, de cada lado é simétrico, ou seja, o que acontece de um lado vai acontecer do outro obrigatoriamente, só que de forma espelhada, ok? Aqui na posição 1, que é o jogador de defesa número 1, que geralmente é o que faz o saque, obrigatoriamente. O número 5, que é o oposto a esse jogador, e o 6, que é o chamado líbero, geralmente é o jogador de defesa mais especializado em defesa, ele fica aqui nessa posição de preferência. Ele pode variar entre essas outras posições aqui, no entanto ele fica sempre com preferência aqui, embora ele varie. Aqui nesse caso, essa é a posição da quadra, ou seja, essa é a divisão da quadra em relação a defesa e ataque. Aqui no caso da dimensão da quadra em si, temos aqui a largura da quadra, vocês podem ver aqui, vocês não podem ver lá porque está meio borrado, mas é 9 metros. 9 metros aqui, ó. 9 metros aqui, nesse caso. E aqui, em relação ao comprimento da quadra aqui, que está em perspectiva, talvez vocês se enrolem quanto a largura e comprimento, mas aqui seria o comprimento. O comprimento é 18 metros, ou seja, tem que ter 18 metros, 9 de cada lado, ou seja, 9 metros para essa equipe aqui, vamos chamar de equipe A desse lado aqui atuar, e 9 metros para essa outra equipe que chamar de equipe B atuar, 9 metros para cada lado, sendo que a zona de ataque tem que ter 3 metros, ou seja, os jogadores de ataque se limitam à zona de 3 metros, essa área azul. Os jogadores de defesa se limitam a essa zona de 6 metros, que é a área branca. Não obrigatoriamente esses jogadores têm que ficar só nessa zona, ou seja, o jogador de defesa vai poder tentar defender. Se a bola estiver próxima aqui, o jogador do meio pode avançar lá e tentar pegar a bola na defesa lá na frente. Isso não vai impedir ele de defender a bola. No entanto, essas posições são apenas para demarcar, para saber que esses jogadores têm que atuar preferencialmente aqui e esses jogadores preferencialmente de ataque aqui e de defesa aqui. Okay? O líbero ele tem passe livre para se movimentar aqui e os jogadores de defesa também para defender. No caso aqui, tem uma coisa que tem que ser levada em consideração. Se o jogador tiver que atrás na zona de defesa e claramente um deles pode ser especialista em ataque, porque já que vai ser feito o rodízio, depois eu vou explicar o rodízio para vocês. Como vai ser feito esse rodízio aqui, obrigatoriamente qualquer jogador que saiu lá da frente veio para essa posição e vai estar numa posição em que ele tem especialidade em atacar. Nesse caso, se a bola estiver vindo para ele aqui, ele tem necessidade de atacar para passar a bola em forma de ataque para o outro lado da quadra, ele não vai poder fazer isso tocando na área azul.
Ou seja, é por isso também que serve essa zona de defesa, essa delimitação de zona de ataque e zona de defesa. Porque o jogador para atacar daqui da zona de defesa, da zona de trás, ele não pode tocar na área azul antes de bater na bola em ataque. Ele pode atacar daqui, no entanto, ele vai ter que atacar a partir da defesa, ou seja, saltar, se ele for fazer uma cortada, por exemplo, que é um movimento de defesa, que você tem que jogar a bola com toda a potência para o outro lado da quadra. Nesse caso, o último piso dele, a última pisada dele tem que ser nessa quadra de defesa, antes de fazer o salto. Aí atacar a bola, e ele só pode tocar nessa quadra depois que já tiver batido na bola. Bateu na bola, ele sim pode tocar nessa área azul. Essa é uma regrinha do ataque em relação a quem está na área de defesa e tem a especialidade em ataque porque fez a movimentação e está aqui e precisa atacar, ok? Aqui vocês estão vendo esses números aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses números são referentes às posições da quadra, ou seja, os números que relacionam a defesa, jogadores de defesa, são o número 1, o número 5 e o número 6. Esses números, obrigatoriamente, são numerações que posicionam jogadores de defesa. Já o número 2, 3 e 4 são numerações que relacionam jogadores de ataque. Esses números não mudam. Os jogadores variam a posição, ou seja, a gente faz esse rodízio aqui, mas esses números continuam estáticos, ou seja, os jogadores trocam a posição de acordo com esse número aqui, mas eles não vão mudar. Por exemplo, se o jogador tiver aqui o número 4 e venha para cá, esse número do meio aqui não vai se tornar 4, vai continuar sendo 3. O jogador da posição 4 saiu para 3. Então esse número continua 3. Ele só saiu da posição 4 para a posição 3. E outra coisa que também tem que ser levada em consideração em relação ao número, esses números não têm relação com o número da camisa dos jogadores. A camisa dos jogadores o número é indiferente em relação ao número que está aqui. Esse número aqui é apenas para demarcar as posições da quadra e para saber que posição específica cada jogador tem que ficar e que posição corresponde a posição que ele está, por exemplo, ataque ou defesa, ok? Então, continuando aqui, agora eu vou passar uma outra tela para vocês. Essa tela já é referente a posicionamento mesmo dos jogadores, vocês vão ver. Observem. Mas antes de nós irmos para outra tela, vamos observar aqui mais alguns detalhes sobre a quadra de vôlei aqui. Sobre a própria rede, nós podemos observar que ela cobre toda a área da quadra aqui, a linha central, dividindo a quadra em duas metades de 9 metros para cada equipe, e ela passa um pouquinho das laterais de cada lado. Isso porque a rede ela tem um comprimento aqui de 9,5 metros aproximadamente, quase 10 metros, justamente porque ela passa aqui da medida que é 9 metros da largura da quadra. E a largura dela, que nesse caso aqui pode ser confundido também com a altura, é de 1 metro. Então essa é a medida oficial aqui da rede de vôlei. Logo depois da rede temos essas antenas aqui, que geralmente é branca e vermelha. Ela é dividida entre espaços brancos e vermelhos. Ela está logo depois da rede, na linha limite aqui da rede, ela já é conectada aqui junto com a rede. A 80 centímetros do porte aqui, mais ou menos, como vocês podem ver, de cada lado. E essa antena aqui, ela representa o limite em que o jogador pode fazer uma jogada e que a bola passar até onde está esse limite, até essa antena aqui. Se a bola passar, por exemplo, aqui onde está o mouse, se a bola passar ainda por dentro aqui, ó, sair por aqui, entrar por aqui, cair na quadra do adversário, ainda é ponto. Se caso o jogador bata a bola fora do limite, ou seja, para lá onde está a antena, quase perto do porte aqui já, e bater a bola aí para a quadra do adversário, não é ponto. Só é ponto dentro desse limite, até onde marca a antena, ok? Então, qualquer jogada no vôlei, ela só vai ser ponto, só vai ser válida se a jogada for feita dentro do limite do espaço de largura da quadra, que é até a antena, até o espaço da antena. Se a jogada for feita por aqui, onde o mouse está apontando, por fora, depois da antena, quase perto do porte, e mesmo que a bola toque na quadra do adversário, ainda já não é considerado válido, só é até o limite da antena, ok? Um outro detalhe também vocês têm que observar é em relação à altura da rede em si.
aqui vocês podem ver que para homens o limite, ou seja, a altura máxima aqui da borda superior aqui da rede tem que ser no máximo 2,42 metros do chão, ou seja, do chão da quadra, da linha central até a borda superior da rede aqui tem que ter 2,42 metros, isso para homens. Para mulheres é 2,24 metros. Então esses são os detalhes que têm que ser observados. Aí, linha de ataque 3 metros aqui de largura, linha de defesa 6 metros, no total cada lado tem que ter 9 metros. Ok? Então são os detalhezinhos aqui que tem que ser observados sobre a área de vôlei, a área de jogo de vôlei, ok? Então, continuando, algumas vezes vai dar essa engasgadinha aí no computador, porque o meu computador é bem ruinzinho mesmo, tá bom? Vai dar essa engasgadinha na imagem aí, eu tô tentando fazer o audiovisual aqui, mas o computador realmente é lento, mas vamos continuar. Aqui vocês já estão vendo a tela referente às posições dos jogadores em si. Aqui você vê que não está totalmente exato. Lá do lado tem 4 jogadores, não 6, mas foi colocado lá apenas para ilustrar. Aqui desse lado tentei colocar aqui de certa forma as posições, todos os jogadores em cada posição. Aqui você vê que tem esses 3 jogadores que estão mais à frente, logo depois da rede. Esses jogadores são jogadores de ataque, ou seja, eles só jogam nessa posição. Nesse momento aqui eles estão na posição de ataque, ou seja, eles atacam, fazem no caso cortada, que é um dos fundamentos, você vão ver em seguida. Eles fazem o bloqueio, no caso o jogador meia, que geralmente é o jogador mais alto da equipe aqui, esse meio, é geralmente o cara que bloqueia, os outros também auxiliam no bloqueio, mas geralmente esse daqui é o cara mais especializado, porque ele é o mais alto. E aqui temos o jogador de defesa. Esse que está aqui no meio é o líbero, tanto de um lado lá como de outro, tentei ilustrar da mesma maneira, porque eles são, a característica dele, a vestimenta é diferente. Aqui tem ilustrado por uma garota, mas pode que seria um rapaz também, porque é um time de rapazes. Nesse caso aqui, esse jogador tem que ter uma vestimenta diferente para caracterizar ele de maneira diferente, porque ele é um jogador que é especializado apenas em defesa. Ele tem passe livre quando a bola está parada, por exemplo, o jogo parou ali, aconteceu um rally, rally é quando acontece uma jogada, por exemplo, acontece um saque, aí aconteceu esse saque aqui, aí começa a jogada, de um lado começa a fazer os toques, no caso são 3 toques apenas de cada equipe, e aí começa os toques, até que um lado faça um ponto, o rally está acontecendo. Se acontecer um ponto de um lado ou de outro, o rally acaba. Quando esse rally acaba, que é esse momento de jogada ali, aí a bola está parada. Aí esse jogador aqui, o líbero, ele tem passagem de atuar nessas 3 posições, ou seja, se tiver aqui, se ele precisar substituir um desses jogadores aqui, ele pode sem autorização do árbitro. Ele não vai pedir autorização do árbitro para isso. Ele está lá fora, geralmente ele está lá fora. Aí aconteceu um rally, acabou um rally, aí ele está aqui, ele já dá um toque para um desses jogadores que está aqui, inclusive um que está aqui no meio, pode ser outro líbero também, e troca, certo? Ou pode ser, no caso a equipe pode ter 2 líberos. Nesse caso aqui é mais complicado, porque geralmente quando o líbero chega nessa posição, essa é a última posição que ele pode atuar. O rodízio é feito nesse sentido aqui, o que eu estou fazendo no mouse, nesse sentido aqui. Aí o líbero ele começa geralmente aqui, aí ele vem para cá, ele pode atuar aqui também, caso precise, mas quando ele está nessa posição aqui, já é a posição que ele pode atuar, a última posição que ele pode atuar. Quando ser o rodízio, ele tem que vir para cá e ele sai, porque ele não pode atuar na posição da frente, ou seja, na posição de ataque, ele não pode vir para cá para o ataque, ele só atua na defesa, o líbero. Então quando acontece o rodízio que ele tem que vir para cá, ele sai e o jogador que substitui ele, ou seja, o jogador que ele substituiu, volta para ir para essa posição 4. E o líbero fica fora até esperar a vez de novo, em que esse jogador que estava aqui chegue novamente na posição aqui em que ele possa substituir, geralmente no meio, certo? Pode ser aqui também, só que o líbero tem uma regra no vôlei que o líbero não pode sacar. Se o líbero não pode sacar, ele não pode substituir exatamente o jogador 1 que está aqui nessa posição no momento que é necessário fazer o saque, certo? Então, geralmente ele atua no meio e na posição 5 aqui. Aí, nesse caso, ele sai toda vez que o jogador que ele substitui. Ele só pode substituir o jogador que substitui ele e só pode ser substituído pelo jogador em que ele entrou, ou seja, que ele substituiu, certo?
Nesse caso aqui ele não pode atuar, não pode trocar com qualquer jogador, apenas com um jogador específico que ele se liga. Se for esse daqui, por exemplo, ele só vai entrar de novo, esse daqui, o Libra, só vai entrar de novo quando esse daqui estiver novamente na posição de trás, geralmente aqui no meio, tá bom? Então, essas são algumas informações sobre as posições. Agora, continuando aqui, em relação ao rodízio dos jogadores aqui. Ok, então retornando aqui, deu uma pequena engasgada de novo. E também substitui esse número que estava 5, que é 13 esse número aqui. Nesse caso, aqui temos as posições 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas posições são aquelas que eu já falei em relação a quem fica no ataque, quem fica na defesa, para saber exatamente onde o jogador ficar, de acordo com a numeração. Mas é assim, o rodízio, quando ele acontece, quando, por exemplo, vamos dizer que essa equipe aqui estava com a bola, aí ela sacou, aí está acontecendo aqui, tem que fazer 2 toques em um ataque, ou 3 toques para a bola vir para cá. Essa equipe aqui, por exemplo, fez um bloqueio, um jogador daqui, quando esse daqui, um jogador dessa equipe tentou atacar, um desses daqui fez o bloqueio. Quando ele bloqueou, a bola passou para lá e esse lado aqui ganhou o rally, ganhou essa vez aqui. Como ele ganhou, esse lado aqui vai ter o direito de sacar, e quem saca é o jogador número 1. Nesse caso aqui, como eles ganharam, eles têm também, obrigatoriamente na regra, sacar, mas após fazer um rodízio. Ou seja, vai ter que ser feito um rodízio entre os jogadores, porque nenhum jogador pode atuar na mesma posição o jogo todo. Tem que ficar fazendo esse rodízio o tempo todo, rodando os jogadores nas posições. Nesse caso, o rodízio vai ser feito nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, no sentido horário aqui, no sentido do relógio aqui, ó. Como o mouse está sendo feito aqui, como esse mouse está fazendo aqui, ó, o movimento que esse mouse está fazendo. Aí nesse caso o jogador número 2 vem para cá para o número 1, o jogador número 1 vai lá para onde está o 6 vai lá para onde está o 5 lá para onde está o 4 e o 4 para onde está o 3. Vou aqui fazer só uma ilustração para vocês entenderem aqui melhor. Vamos ver aqui, pegar por exemplo o jogador número 1. Então, continuando, esse jogador aqui, o número 1, vai se posicionar para cá. Vou fazer a posição dele para cá, ou seja, vai se movimentar para cá, enquanto que esse jogador número 6, que está aqui, que é o líbero, ele ainda vai poder atuar se movendo para cá. Desse lado que a gente está trabalhando, vai poder se mover para cá, onde estava o 5, e lá onde está o 5, o jogador 5, ele vai se mover para onde está o 4, e onde está o 4 vai se mover lá para onde está o 13, onde está o 3, estava o 3, que na verdade não corresponde ao número da camisa do jogador, é a numeração da quadra, onde estava ele vai poder vir para cá para onde estava o jogador que estava na posição 2 da quadra, enquanto que o jogador está na posição 2, ele vem para cá para onde estava o jogador que vai ter que fazer o saque, ou seja, o número 1. O jogador que está na posição 1 sempre é o que vai fazer o saque. Nesse caso, ele pegou lá a bola, aí como eles ganharam o rally, fizeram o rodízio, cumpriram a regra do rodízio, cada um foi para sua posição nova, e esse jogador vai pegar a bola, vai vir aqui para o fundo da quadra, que é esse espaço que está aqui, corresponde ao mesmo que está aqui desse lado, espaço em verde aqui, ele vai lá para o fundão da quadra. Na hora do saque, tem uma regrinha que não pode tocar aqui nessa linha aqui que vai dividir a quadra lá. Ele tem que ficar fora, totalmente fora aqui nessa área verde, totalmente na área verde, tem que estar pisando totalmente na área verde enquanto ele estiver com a bola. Enquanto ele não sacar, ele tem que estar nessa área verde aqui. Ele só tem 8 segundinhos para fazer o saque. Esse jogador que está aqui vem para cá com a bola, 8 segundos ele vai ter para fazer o saque, ou seja, sacar, jogar a bola com potência para esse lado aqui, para que seja feito o que chama de serviço.
chamam de serviço, é um saque na verdade. O saque é jogado e aí começa a jogada lá. Os jogadores têm que fazer os toques obrigatórios. São, no caso, no máximo 3 toques ou 2 toques, ou pode ser um toque, um levantamento e uma cortada, um ataque. Ou 3 toques, dependendo do nível da equipe. Se a equipe tiver um domínio de ataque, vai ser sempre feito da forma coordenada. A recepção, que geralmente é o jogador de defesa que faz, um líbero coordenando. A recepção, quando a bola vem com toda a potência que a bola vem desse lado aqui para lá. Esse jogador que está aqui atrás, geralmente são de defesa que defende, geralmente com uma manchete, uma jogada de defesa. Vocês vão ver esses fundamentos na próxima. Então, uma jogada aqui forte é feita, por exemplo, daqui desse lado, vamos supor que foi feito um ataque aqui, uma jogada forte é feita. Quando essa jogada forte é executada, a bola está vindo aqui para esse lado, um jogador de defesa aqui, geralmente, pode ser número 5, o número 6 geralmente vai ser o pivô pode estar aqui também, ou pode estar aqui, dependendo da situação, desde que não seja uma situação em que precisa sacar. O pivô, coordenado com os outros aqui de trás, vão defender. Após essa recepção de bola, que geralmente é feita por uma manchete, a bola bater, recepcionar bem a bola, após essa recepção, a bola ele vai coordenar. No caso, o jogador de defesa vai coordenar, geralmente uma jogada, são 3 toques, a primeira é a recepção, vai coordenar então uma jogada em que um levantador levante a bola, quando essa bola é levantada para um atacante fazer o ataque por cima, a cortada por cima para ter a jogada finalizada. Nesse caso aqui, sempre tem que observar que os jogadores, um jogador de ataque sempre se coordena em oposto, em posição oposta a um jogador que precisa levantar, um jogador que precisa armar uma jogada. Geralmente isso aqui a gente tem, por exemplo, um jogador que vai trabalhar o ataque. Aqui a gente vai ter um jogador que vai coordenar, ou seja, vai fazer o levantamento, ou vice-versa, um jogador de defesa. Aí temos aqui um jogador que vai levantar, que está oposto a um jogador que vai atacar. Esse jogador, por exemplo, vai atacar aqui, geralmente a posição preferencial de ataque. Aí quando essa bola vem aqui, quando é defendida, pá, defendeu. Aí é jogada para esse jogador que vai fazer o levantamento da bola. Levantou a bola, geralmente é feito com toque para cima, uma posição adequada para que o atacante possa fazer isso da melhor forma, no melhor ângulo. Aí ele levantou essa bola, esse jogador aqui já coordenado, com esse, vai ver a bola no ângulo dele, vai preparar o ataque, preparar o cortado, bateu a bola por cima e a bola cai no campo adversário. Então essa é a coordenação de uma jogada básica aí. Sempre lembrando que os jogadores se posicionam em posições estratégicas, ou seja, geralmente estão em posições opostas. O jogador que vai trabalhar a armação de uma bola, ou seja, um levantamento, e um jogador que vai trabalhar um ataque em posições opostas. Tanto aqui, nesse aqui, vamos imaginar que é um X na diagonal aqui, ó, ou oposto aqui no caso. Pode trabalhar, esse aqui pode trabalhar a defesa também, no meio, defendeu, coordenou a jogada com esse aqui do meio, o levantador do meio aqui, que é o meia de quadra aqui da frente. Aí ele trabalhou e vai coordenar o ataque com o jogador de trás aqui, que pode ser um oposto. O oposto é um jogador que ataca, jogador preferencialmente de ataque, especializado em ataque. Aí esse jogador que está aqui, que é um meia, geralmente quando ele recebeu a segunda jogada, esse daqui, que é o meia, recepcionou. Ele pode trabalhar em defesa, o meia pode trabalhar defesa. Ele não pode trabalhar recepção de saque, mas defesa ele pode. Aí ele defende. Isso daqui vocês vão ver tudo em detalhe depois quando eu for explicar os fundamentos, quando eu estou falando aqui. Aí, no caso, esse jogador recebeu a bola. Quando ele recebeu a bola, ele vai passar para esse meia então vai pegar a bola e vai coordenar novamente com ele, que vai levantar a bola volta para ele, só que agora ele vai ter que atacar aqui da linha de trás. Só que lembrando que quando ele for atacar aqui da linha de trás, ele não pode, por exemplo, tocar nessa linha aqui, essa linha branca que divide a linha de ataque da linha de defesa. Tem que, a última pisada dele tem que ser aqui desse lado, na linha de defesa, na quadra de defesa. Aí ele vai pular, bater a bola acima da rede, depois ele pode tocar aqui nessa quadra sem problema, mas só depois de ter batido na bola, ok? Então essas jogadas aí são básicas e é bom vocês entenderem para entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica e para saber que as posições são justamente aquelas que
cada jogador tem que fazer de acordo com a sua posição. Essas posições servem para isso, para coordenar as funções dos jogadores em cada etapa da jogada, ok? Então é isso por hoje. Na próxima aula a gente vai ver mais dos fundamentos e mais sobre a função dos jogadores em cada posição da quadra.